Eu amo o meu irmão, Pastor Lucas. Eu amo o Pastor Lucas, manda um beijinho pra ele, vai. Faz um assim, ó, pra ele, assim, ó. Todo mundo vai. Todo mundo, Galilha também. O Pastor Lucas vai ministrar a palavra nessa manhã para nós, para o nosso coração. Quero fazer um bolão aqui para saber quem acha que ele vai chorar ou não vai chorar. Vai chorar? Se não chorar, a gente fala, chora, chora. O Pastor Lucas, ele é um grande amigo. Mais do que um pastor, ele é o meu amigo. Pastor Lucas, nós crescemos juntos nessa comunidade de fé. Eu vi o crescimento, eu vi como o Lucas cresceu, como homem de Deus, como esposo, como pastor. E ele vai falar mais um pouco. Mas nós cremos que a jornada da vida, as estações da vida, elas são lindas. E quando nós entendemos essas estações da vida, entendemos os planos do Senhor. Então, já vou adiantar que não fiquem assim depois, né? Pastor Lucas é nosso. Amém? Nosso pastor. Não depois dê um abraço nele como despedida. Não. E para quem está boiando, viajando na maionese, Lucas? Graças a Deus, igreja. Vou falar rapidamente. Primeiro eu queria fazer a menção a Débora, ao Gui, Jair e a Eliana, que estão aí, que caminharam nessa comunidade. O Gui não. O Gui pela primeira vez, esposo da Débora, mas caminharam com a gente aí durante 20 anos, ou mais, quase, nessa faixa aí, entre 15 e 25. Muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Bom, irmãos, acho que a grande maioria aqui das pessoas já sabem, mas eu me sinto na responsabilidade de explicar um pouquinho mais para a igreja, porque nós estamos mudando de estado, né? No mês de maio, eu recebi de uma forma completamente inesperada a notícia de que eu seria desligado da empresa que eu estava. Foi uma decisão que veio da diretoria da América Latina, de uma reestruturação em toda a América Latina, e eu fui desligado. Minha diretora, com experiência de anos de RH, fez o desligamento chorando, o que não é uma boa prática, mas era algo inesperado que a gente não conseguiu entender no primeiro momento. E exatamente uma semana depois do meu último dia lá no meu antigo empregador, eu recebi o contato de uma headhunter, de uma pessoa de recrutamento e seleção, perguntando se eu teria interesse em participar de um processo seletivo presencial numa cidade chamada em Flores da Cunha, ao lado de Caxias do Sul, a 1.000 quilômetros da minha casa. E aí eu virei para a Mari e falei, e aí, amor, o que você acha? Ela falou, conversar não faz mal, né? Vamos lá. Então eu fui participando do processo seletivo, as coisas foram encaminhando, eu fui gostando do que eu via como proposta. Eu percebia também do outro lado uma correspondência. E quando eu vi que a coisa ia começar ficar um pouquinho mais séria, eu mandei mensagem no grupo dos pastores falando, gente, a situação é essa, eles já sabiam do meu desligamento, já estavam orando. A situação é essa e estejam em oração comigo, porque nunca foi algo que eu levei em consideração, sair do estado de São Paulo, que eu costumo brincar, a gente pensa em sair do país, mas sair do estado, profissionais assim da área, né, do mundo corporativo, São Paulo é o centro do negócio, então você não tem essa expectativa, né? Mas as coisas foram acontecendo, de fato, no comecinho de julho a gente recebeu a proposta, eu ainda enrolei eles bastante tempo, conversei com o Lu falou, Lucas, vai lá, conhece,
conhece as pessoas, conhece o lugar, não toma decisão daqui. Então, no mês de julho, a gente foi para Caxias do Sul, conversei lá, tomei a decisão de ir, entendendo que, da forma como tudo aconteceu, que era o direcionamento do Espírito Santo. A gente... Lucas, você ouviu uma voz? Você teve um sonho? Não. Eu fui até a igreja pentecostal lá em Caxias do Sul para ver se uma irmã do Coque se levantava e vinha me dar uma resposta. Verdade. Mas eu não tive uma resposta totalmente clara e cristalina de Deus de que era para irmos lá. Não veio uma voz e disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para Caxias do Sul. Mas da forma como as coisas foram acontecendo, e tem tanta história no meio do caminho, que agora não faz sentido contar, e nós entendemos que era um envio do Senhor. A gente não está indo por dinheiro, nem por profissão. A gente está entendendo que é o tempo de Deus para nós, no sul do país. Nós estamos nos aproximando de uma igreja lá, mas não ainda quando as crianças, quando a gente for em definitivo, que a gente vai de fato ver se as crianças se adaptam, tudo mais, e deixar o soprar do Espírito. Mas Vila Euro é a minha casa e sempre vai ser. 29 anos nessa comunidade, e eu sou quem eu sou, e da forma que eu sou por causa dessa igreja. Eu toco violão e guitarra porque o pastor Ori me ligou com 10 anos de idade e falou, Lucas, o que você acha de estudar um instrumento? Eu fiz administração de empresas na faculdade, porque um dia, quando eu tinha 13 anos, a Fátima me colocou numa enrascada e me mandou para ir pegar um documento do EMUSE, lá em Capuava, em Santo André, sozinho, de trólebus, com 13 anos de idade. Isso eram outros tempos, né? E lá, eu, sem perceber, eu acabei sendo eleito vice-presidente da BBC. Daí eu fiquei por 4 anos na liderança dos adolescentes batistas do ABC, e foi nesse exercício da BBC que eu entendi que eu tinha jeito para liderar, que eu tinha jeito para administrar, que eu gostava disso. Então, eu fiz a faculdade que eu fiz porque um dia a Fátima me mandou nessa enrascada. Vocês fazem parte da minha vida, da vida da minha família, e a gente não vai estar tão presente. A gente quer vir, pelo menos a cada 2, 3 meses aqui, para visitar o meu pai, estar com ele, estar com vocês. Mas vai ser um tempo que a gente vai se ver menos, que a gente vai falar menos, e do jeito que as coisas estão acontecendo pela glória de Deus nessa igreja, eu tenho certeza que daqui um ano eu vou chegar e já vou, gente, mas a igreja está maior, tem mais gente que eu não conheço, porque é assim que Deus tem agido. Então, hoje a pregação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o que eu quero deixar é o meu amor, a minha gratidão, a minha profunda admiração por essa igreja, pela forma como vocês têm crescido no Senhor, pela forma como nós temos crescido no Senhor, pela forma como Deus tem feito as coisas aqui. É lindo ver essa igreja lotada num domingo de manhã e sabendo que no culto das 11 vai estar igual de novo. Então não percam o sopro do Espírito que está acontecendo aqui. Eu sei que tem gente que já veio me falar, mas eu gosto tanto das suas pregações, valorizem as pregações dos pastores, valorizem a sua comunidade de fé, valorizem os grupos de conexão, valorizem a sua igreja. Porque agora que eu tenho que procurar igreja, eu estou vendo o quanto é difícil achar uma igreja que seja bíblica, amorosa, acolhedora, com seus erros, os seus defeitos, mas é difícil achar Vila Euro por aí. Então, valorizem a igreja de vocês. Se você quiser e puder, abra sua Bíblia em João 4, a partir do versículo 27. Nós estamos na série Confissões de um Pastor. Há 2 semanas atrás, o pastor Ricardo ele falou a respeito do discipulado. Afinal, o que é o discipulado? E como muitas vezes, algumas coisas que acontecem e que são faladas na igreja angustiam o coração de um pastor. Semana passada, o pastor Lu falou sobre culto.
consumo ou entrega. E foi uma palavra muito forte, falou muito ao meu coração. Falou sobre como nós somos chamados a entregar no culto e não a consumir uma igreja, uma religiosidade. E ele falou em João 4, ele falou nesse mesmo capítulo a respeito da mulher samaritana que se encontra com Jesus no poço, e Jesus fala aquela frase famosa que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu quero partir daqui onde o pastor Lu parou, e a gente vai continuar nesse mesmo texto. Então, só recapitulando, Jesus vai com seus discípulos, ele está subindo da Judéia para Samaria, e aí ele está descendo, na verdade, da Judéia para Samaria, e aí ele se encontra, ele passa, da Judéia para Galiléia, e ele passa por Samaria. Lá em Samaria, os seus discípulos saem para buscar comida na cidade, ele fica junto ao poço, se encontra com aquela mulher que já estava tinha passado por 5 casamentos e que agora estava num relacionamento com um 6º homem que era o seu amante. E Jesus começa a conversar com ela e ela começa a indagar, e eles travam ali uma conversa teológica sobre onde se deve adorar e onde as coisas devem acontecer. E Jesus revela para ela pela primeira vez, ele fala claramente nos evangelhos: eu sou o Messias. Aquela mulher impactada, ela sai, ela deixa o seu cântaro, ela deixa o seu jarro, ela esquece a água que ela foi buscar e ela vai em direção à cidade para falar para as pessoas: será que esse não é o Messias que a gente tanto espera? E nisso os discípulos chegam, e aí a gente tem aqui o versículo 27. Leia comigo. Naquele momento, os seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer com ela? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém trouxe alguma comida para ele? Então Jesus explicou: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem o seu salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Ah, que alegria! Espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram um trabalho e agora vocês ajuntam a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficassem no povoado. E Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos vimos e o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Senhor, que a tua palavra, lida e ouvida, Senhor Jesus, seja suficiente em nossos corações. Me usa para falar com a tua vontade, de acordo com a tua vontade nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A gente se depara nesse texto com uma realidade muito interessante. Jesus acabou de se revelar para uma mulher samaritana. Você se lembra bem, né? A dificuldade, né, dos samaritanos com os judeus e dos judeus com os samaritanos. Então, os discípulos, quando chegam, eles ficam surpresos. Jesus está falando com uma mulher no meio do dia,
uma mulher samaritana. Os discípulos já tinham virado a cara, entortado a cara, pelo fato de passar por Samaria. E porque, só para vocês entenderem assim, os judeus eles preferiam dar uma volta gigantesca pelo Rio Jordão a passar no meio de Samaria. Tinha uma oração dos religiosos judeus que dizia assim: Senhor, obrigado por não ter nascido mulher, por não ter nascido cachorro e por não ter nascido samaritano. Então, para você entender como eles encaravam os samaritanos e como eles encaravam as mulheres. E Jesus está falando com uma mulher samaritana. Os discípulos ficam sem entender, mas é Jesus. Ele já brigou com a gente porque a gente não queria passar por aqui, ele falou que a gente tinha que passar aqui. Não vamos brigar mais com ele, não vamos repreender Jesus. Mas que é muito estranho ele estar falando com essa mulher, é muito estranho. Eu fiz uma analogia aqui, só para vocês entenderem o tamanho da volta que eles davam. É mais ou menos assim, a volta que eles davam para fugir de Samaria, era mais ou menos como se nós decidíssemos sair daqui e ir para Santos andando. Era uma caminhada de aproximadamente 3 dias da Judéia até a Galileia. Mas, com o acréscimo, eram mais 2 dias. Uma viagem de 3 virava de 5. Era como se a gente decidisse sair daqui de Vila Euro e falar, vamos lá na Vila Belmiro, assistir um jogo. Hoje vai ser no Morumbi, né? O Santos está alugando, pagando aluguel, não tem problema. Mas vamos sair daqui, vamos até a Vila Belmiro? Vamos. Só que a gente não quer passar por Cubatão. Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente sai daqui, a gente vai caminhando, a gente pega a Índio Tibiriçá, a gente passa em Suzano, a gente pega Mogi, e a gente vai descendo a Serra do Litoral Norte, e a gente passa por Bertioga, e a gente vai pelo Litoral Norte, até chegar em Santos. Era mais ou menos nessa proporção a volta que os judeus decidiam dar para não passar no meio de Samaria. E Jesus está falando com aquela mulher samaritana, os discípulos estão indignadíssimos, só pelo fato de estarem em Samaria. E aí Jesus vai e fala com essa mulher. A relação das barreiras étnicas, das barreiras sociais, das barreiras religiosas, é algo que a gente não consegue imaginar. O ponto é esse: sempre que você ouvir falar sobre samaritano, a gente nunca consegue chegar na dimensão do que era o ódio, a raiva, a repulsa que o judeu tinha de um samaritano, porque é algo que está para além da nossa compreensão. Era algo muito mais profundo do que qualquer rixa que a gente pode ter com um argentino, com o Trump ou com qualquer um que for, que esteja contra a gente. E aí Jesus fala com essa mulher, ela vai, e gente, eles estavam andando há 3 dias já. O texto começa no capítulo 4 falando que Jesus estava cansado. 100% homem, 100% Deus, mas 100% homem. Jesus está cansado da viagem. Mas a conversa com aquela mulher e o coração dele, você lembra o que ele disse aqui? A minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E cumprir aquilo para o qual eu vim. Ele fala, é fazer a vontade e cumprir a vontade dele. É cumprir a vontade de Deus. Então, ele está, sabe quando a gente está naquele primeiro amor e acontece alguma coisa muito maravilhosa? Quando a gente está naquele primeiro amor, e aí você está correndo, passando pelo meio da cidade, no ônibus, mas alguma coisa aconteceu, o Espírito Santo soprou, você falou uma pessoa, ela chorou, alguém que você nunca viu na vida, alguma coisa aconteceu, e aquilo parece que te renova. Se você nunca viveu isso, eu te convido a caminhar com o Espírito Santo e viver. Porque isso é o tipo de coisa que é um bálsamo, é um alívio que a gente não consegue medir, que a gente não consegue colocar em palavras. E é isso que Jesus está falando. Jesus cansado, com fome, agora, depois daquela conversa, e de ver o quebrantamento daquela mulher, e de saber a história dela, e de saber o que vai acontecer, ele está feliz, ele está satisfeito. Mas os discípulos estão preocupados com comida. Os discípulos estão falando, come, Jesus. Come, o Senhor está com fome, o Senhor quer.
A gente foi para lá, principalmente por causa do Senhor. Por favor, se alimente, Senhor Jesus. E aí aqui a gente tem esse contraste entre os discípulos os discípulos, tá? De novo, os discípulos. Eu não estou falando de qualquer um, estou falando daqueles que caminhavam, daqueles que repousavam junto com Jesus, que encostavam a cabeça no ombro, os discípulos, os apóstolos, aqueles que vão ser o fundamento da igreja primitiva. Esses caras estão preocupados com pão. Eles estão preocupados em resolver o problema imediato deles de sustento. E eles não perceberam o movimento que está acontecendo, eles não perceberam o que Jesus está fazendo. E eles não perceberam porque aquela mulher estava com sede. A samaritana estava com uma necessidade fisiológica, física, tanto quanto eles. Você que tem mais tempo de igreja, você sabe. Ela vai ao poço ao meio-dia, porque ela não podia ir com as outras mulheres quando o sol ainda estava nascendo. Ela tinha que ir com o sol a pino, porque dentro dos marginalizados, ela era marginalizada dos marginalizados. Ela era excluída dentro daqueles que já eram excluídos entre os judeus. E ela tinha uma necessidade física, ela precisava beber água, e ela não conseguia. Como que eu vou pegar essa água sozinha aqui, sem quem me ajude? É isso que está lá no começo do capítulo 4. Ela tinha uma necessidade física, mas ao se deparar com o Filho de Deus, ela larga a sua necessidade, ela larga o seu cântaro, ela larga o seu jarro, e ela volta para aqueles que a excluíam, e fala: venham ver o que eu estou vendo. Venham conhecer aquilo que eu estou conhecendo. Será que Ele não é o Cristo, o Messias, que a gente tem pedido, que a gente tem esperado por tantos anos? E os discípulos estão enchendo a barriga de pão com manteiga. A minha confissão hoje, eu não sei quando eu vou pregar aqui de novo, então eu vou fazer uma confissão 4 em 1. Todas elas em conjunto. Eu anotei para eu não errar na hora de falar. Minha confissão hoje me incomoda, como pastor, que a igreja perdeu a urgência da missão ao se perder nos seus próprios interesses, sejam eles individuais ou sejam eles coletivos, da própria comunidade. A gente se perde no dia a dia dos ministérios, a gente se perde no dia a dia das nossas vidas, das nossas correrias, dos nossos sonhos, da onde a gente quer chegar, e a gente perde a urgência da missão que Cristo nos deu. Me incomoda, segunda confissão, me incomoda que não existam mais testemunhos de grandes e profundas transformações de vida a partir do Evangelho. Uma mulher que tinha 5 casamentos destruídos e estava no 6º amante, vira a primeira missionária. Me incomoda que a gente não vê mais essas histórias. Me incomoda quando a gente olha e fala: aqui é todo mundo, não aqui só. A igreja como um todo, juntos, Vila Euro e Igreja Brasileira. Onde estão as vidas transformadas profundamente? Onde estão os casamentos quebrados que foram restaurados aos pés de Jesus? Onde estão aqueles que estavam viciados em drogas profundamente, que estavam viciados em pornografia e agora vivem em liberdade por causa do Senhor Jesus, por causa daquilo que o Evangelho fez? Onde estão aqueles que eram excluídos dos excluídos e agora, por causa do Cristo Redentor, daquele que redime a vida do pecador, agora estão vivendo em uma vida em santidade, que são exemplo? A gente é todo mundo muito parecido. A gente é todo mundo muito classe média baixa, classe média mais alta. Mas a gente assiste todo mundo a mesma coisa, a gente faz as mesmas coisas, a gente tem os mesmos interesses. Eu cresci numa igreja que pelo menos uma vez por mês entrava um mendigo aqui. Não o mesmo. Entrava morador de rua, entrava bêbado, caindo aos pedaços. E quantas dessas pessoas foram restauradas pelo poder de Jesus? Porque conheceram o Evangelho aqui dentro.
Me incomoda que o crescimento da nossa igreja nos últimos anos tenha sido mais em função de pessoas cristãs, vindas de outras comunidades de fé, do que de pessoas conhecendo a Jesus aqui e se rendendo a Ele. A gente levantou os números no começo do ano. Nossa igreja cresceu muito nos últimos 5 anos, pós-pandemia. Mas a grande maioria foram de pessoas que vieram de outras igrejas. E aqui eu quero fazer o parênteses, porque sim, como eu falei, Vila Euro é uma comunidade que, pela graça, por causa do Espírito, e com os nossos erros, ela tem lutado para permanecer bíblica e fiel à palavra. Então, nós sim queremos receber aqueles, porque isso é um chamado. O apóstolo Paulo passa o Novo Testamento inteiro falando contra os falsos mestres, e infelizmente tem um monte de igreja por aí pregando um falso evangelho. Então nós queremos sim receber aqueles que foram machucados em outros lugares para serem curados por Jesus aqui. Mas onde estão aqueles que estão perdidos? Onde estão aqueles que não querem ouvir sobre Jesus? Onde estão aqueles que estão imersos na realidade do pecado e na escravidão e na escuridão de outras religiões, enganados pelo inimigo? Onde estão esses? O que temos feito com relação a esses? E a minha última confissão: me incomoda profundamente a mentalidade de que os responsáveis pelo crescimento da igreja sejam os pastores e líderes, como se esse não fosse o chamado de Jesus para todos os discípulos na grande comissão. O meu sentimento é que muitas vezes a gente entendeu que evangelismo é programa. Na vontade de ter método e de ajudar as pessoas, a gente ficou refém do método. Então, não tem um programa de evangelismo da nossa igreja, não tem um dia específico, e a gente tem, né, os jovens têm feito nos últimos anos o Evangelismo Day, mas não é um dia no ano. E não é colocar a culpa nos pastores e nos líderes. Já não tem mais como que chamava? Comitê missionário? Como que era? Não era um momento missionário, era conselho missionário. Não tem mais o conselho missionário da igreja. Não tem que ter conselho missionário, porque todos temos que ser missionários. Porque se nós formos cumprir o que a palavra nos ensina, o conselho missionário é esse aqui, ó. Esse aqui é o conselho missionário, é a igreja reunida. Não é responsabilidade do Lu, do Binha, do pastor Ricardo, do Maca ou de outros líderes dessa igreja. A nossa responsabilidade é olhar e sim ajudar e caminhar. Mas o discipulado parte do púlpito e a gente precisa sair daqui querendo cumprir aquilo que está escrito na frente aqui. Quando você dá o passo para fora, você sai do reino e entra no campo missionário. Mas muitas vezes a gente está vindo para cá e dando passo e entrando nos nossos quereres, nos nossos desejos, nas nossas fomes por pão, seja qual pão for. Será que nós viramos um espaço de manutenção ao invés de um espaço de transformação? As minhas 3, 4 semanas em Caxias do Sul, aí nas últimas, em julho, indo e voltando, eu recebi 3 convites para participar de clubes. Lá em Caxias do Sul, eles se reúnem em clubes. Eu já entendi que a forma de se engajar socialmente lá é participando de um clube. Falaram para mim 2 vezes para ser sócio do Juventude, uma vez do Recreio do Juventude, porque aparentemente eles são bem criativos também no nome dos clubes. Então, tá indo pra internet, gente, de Caxias do Sul, se vocês virem, me desculpe pela piadinha. Será que nós viramos um clube de manutenção da espiritualidade dos justos? Ou será que nós
entendemos a nossa vocação de ser um hospital que trata os feridos, que trata os machucados e que trata todos os feridos. O pastor Maca tem uma oração extremamente ousada e extremamente linda. Senhor, traz pra gente aqueles que ninguém quer, porque às vezes eu acho que a gente até quer ser um hospital, mas a gente quer ser um hospital que cuida só de joelho machucado. Ah não, câncer é muito complicado, vai para outro. Ah não, meu amigo, é isso aí, você está tendo um ataque cardíaco, vai para outro lugar. Aqui a gente cuida de coisas mais simples. E Jesus nos chamou para nos engajarmos na causa, deixarmos as nossas vontades para trás, deixarmos as nossas necessidades e esquecermos que aqueles que estão lá fora nos pressionaram, nos machucaram, nos oprimiram, nos marginalizaram, nos deixaram à parte, e ir lá no meio deles e falar: venham ver o que eu estou vendo. Eu estou vendo o Filho de Deus, eu estou vendo Cristo, eu estou vendo aquele que tem falado tudo que eu fiz. Ele transformou a minha vida numa conversa. Venham ver o que eu estou vendo. Em 2025 agora, teve uma pesquisa nos Estados Unidos, mas a realidade brasileira não é longe disso, de que 3 em cada 4 adultos não cristãos não receberam um convite para ir numa igreja no último ano. 75% das pessoas que não conhecem a Jesus não receberam um único convite para virem a uma igreja em 365 dias. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente tem se envergonhado por causa de muitas coisas, e aqui eu vou fazer uma confissão do meu pecado. Eu tenho uma amiga muito querida, alguém com quem eu trabalhei, que a gente se dá muito bem. A gente trabalhou por pouco tempo, mas a gente mantém sempre o contato. A filha dela é mais ou menos da idade do Pedro. Na época que a Mari estava gestante, ela estava gestante. E eu sempre tive uma profunda compaixão pela alma dela. E eu orava, e eu oro pela vida dela. Mas eu convidei em 6, 7 anos de amizade, eu convidei ela uma vez para vir à igreja, que foi no dia da minha consagração pastoral. Sabe por quê? Porque ela é de esquerda. Eu não sei como que ela vai ser tratada. O apóstolo Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego, porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque nós somos de esquerda, de direita, porque a gente acha que o nosso jeito não vai agradar. Os campos estão brancos, as pessoas querem, elas têm a necessidade de ouvir, mas muitas vezes nós temos nos envergonhado de falar, de chamar, de falar: vem ver o que Deus está fazendo lá na minha igreja, vem ver o movimento que Deus está fazendo lá. Você vai encontrar com gente que tem uma realidade parecida com a sua, mas que Deus restaurou. Eu olho aqui, eu vejo Eliano Jair, um casamento restaurado pelo poder de Deus há 20 anos, por causa do trabalho dessa igreja. A Débora está aí, ela era criança. O futuro da Débora poderia ser outro muito diferente, mas eles encontraram com gente que queria caminhar com eles e falar: eu vou pagar o preço por vocês. E está aí a Débora trabalhando, engajada na obra, servindo a Deus. O Evangelho é a coisa mais viral que existe. Não existe outra coisa que viraliza mais do que o Evangelho. Caminhando para o final, em 1918, na igreja presbiteriana de Manhuçu, uma senhora convidou a minha bisavó para ir à igreja. A
minha bisavó foi à igreja e se converteu a Jesus de Nazaré. Ela não era mais nova, ela já tinha 10 filhos. E com muita luta, 8 dos 10 filhos caminharam com o Senhor. Eu estimo que desses 8 filhos tenha nascido pelo menos uns 50. Só para encurtar a história. A minha família não é uma família que todos são cristãos, mas só a metade das pessoas que foram impactadas, que é mais ou menos o que nós temos de cristãos, são aproximadamente 110 pessoas em 100 anos. Nessas 110 pessoas, teve gente que virou pastor, teve gente que virou missionário. Eu tenho um primo de 2º grau que foi durante 5, 6 anos missionário lá no Haiti, por causa de alguém que convidou uma senhora para ir numa igreja em 1918 no interior de Minas Gerais. O evangelho chegou nos anos 2020 no Haiti. Eu tenho um outro primo que é servo do Senhor na Itália, no meio de Roma, no meio da idolatria. Ele está falando a respeito de um Jesus verdadeiro que não está morto na cruz, mas que ressuscitou, por causa de alguém que aceitou um convite de ir numa igreja evangélica em Manhuçu em 1918. O evangelho é a coisa mais viral que existe, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. E o que eu e você estamos fazendo? Nós somos convidados a levar o evangelho e saber que o justo viverá pela fé. Meu pai foi perseguido na Mercedes-Benz por pregar o evangelho, mas pela vida dele mais de 20 homens se converteram enquanto ele trabalhava lá. Onde estão aqueles que abrem a sua Bíblia no meio do corredor do trabalho na hora do almoço, que fazem pequeno grupo de oração? Onde está a paixão pelas almas perdidas, a paixão que sobrepõe as nossas necessidades, a paixão que Jesus sentia e que revigorou a ele? O último versículo que nós lemos é aquilo que eu quero ouvir. Eu me encontro no meio de tudo isso. Eu não estou fora de nada disso. Eu deveria estar mais engajado com pessoas que não são de dentro da igreja. E eu fiz um compromisso preparando essa pregação. Eu quero ouvir o que essa mulher ouviu. Lá em João 4:42 está escrito: e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Eu acho que não tem nada mais lindo para ouvir na sua e na minha vida que sejam pecadores dizendo: agora eu creio, agora eu sei que Ele me salvou. Agora eu que estava nas trevas e fadado ao inferno, tenho o meu nome escrito no livro da vida. Que nós tenhamos o anseio, o desejo de ver essa igreja lotada, que a gente tenha que fazer 3, 4 cultos, mas não com gente vindo de outras comunidades de fé. 3, 4 cultos de gente que estava com a vida quebrada e que está sendo transformado pelo trabalho das nossas mãos. Se você quiser, abaixa a sua cabeça, nós vamos orar. Pai, abre os olhos para nós vermos que os campos estão brancos. A minha percepção, Senhor Jesus, é que a gente parou de perceber, Senhor. Eu cresci, Senhor, numa igreja evangélica, numa igreja de Vila Euro, que estava preocupada em encher os estádios de jovens desviados para falar do amor de Jesus. Uma igreja que pegava o sábado de manhã e saía pelos faróis, convidando as pessoas para o culto de domingo, com faixa, com folhetinho, Senhor. Eu entendo que os métodos têm que ser outros, Pai, mas a paixão não pode ser outra, Pai. Tem misericórdia de nós e enche o nosso coração, para que nós sejamos movidos em direção à obediência do Senhor, Pai. O Senhor resolve o problema dos discípulos e essa é a graça, Senhor. Porque esses discípulos que estavam preocupados com o pão,
eles ouvem que eles iriam receber o poder de Deus e serão testemunhas em Jerusalém, em Judeia e na própria Samaria, Senhor Jesus, que eles rejeitavam. E pelo teu poder, Senhor, aqueles 11 homens fizeram o mundo ser chacoalhado pelo poder do Senhor, Pai. Então faz isso hoje em Vila Euro, Pai. Faz em nós, Pai. Coloque em nós o desejo ardente de vidas perdidas, de almas perdidas, de vidas quebradas para serem moldadas e construídas a partir do Senhor, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, mas nos capacita, Senhor, a levarmos a Tua boa palavra para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para aqueles que trabalham com a gente ou para a gente que a gente nem conhece, que o Senhor vai nos mandar, porque nós queremos estar com os olhos abertos e os ouvidos atentos à Tua agenda, Senhor, ao falar do Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.